Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Pentecostal. Eu sou o pastor Josué Lima e eu estou aqui hoje para estudar a Bíblia com você. Este estudo é a continuidade de uma série que nós estamos realizando na Igreja Cristã Pentecostal nas noites de quinta-feira. No momento em que nós estamos gravando este vídeo, a igreja não está podendo realizar cultos devido à iniciativa das autoridades, devido à pandemia que está acontecendo pelo mundo, e a orientação das autoridades é que não se faça aglomeração de pessoas e, portanto, nós estamos gravando para fazê-lo online. Então, eu quero saudar você com a graça do Senhor Jesus Cristo e te convidar a assistir conosco, mesmo você não estando acompanhando aos estudos anteriores que foram feitos presenciais ali na Igreja Cristã Pentecostal, na Rua Rio das Contas, Jardim Marabá. Este já é o 14º estudo que nós realizamos sobre os profetas pós-exílicos. Nós estudamos o profeta Ageu e estudamos também o profeta Zacarias. Este estudo encerra o livro do profeta Zacarias e aí nós então passaremos adiante com o estudo de Malaquias durante o mês de abril, que é o período que nós estamos gravando este estudo bíblico. Muito bem? Então, eu quero convidar você nesse instante a pegar sua Bíblia, buscar aí sua Bíblia e também baixar a sua cabeça e orar comigo agora, pedindo o entendimento da palavra de Deus para nossas vidas. Oremos. Ó Deus sublime e todo-poderoso, eu te dou graças pela tua misericórdia, te peço perdão, meu Deus, pelas minhas fraquezas e o revestimento do teu Espírito para a minha vida. Que neste instante, Pai, eu possa entender a tua palavra e transmitir, ó Deus, conhecimento para que esta pessoa, ó Deus, que assiste, possa também ser edificado em nome de Jesus. Muito bem, seja bem-vindo e bem-vinda e fique conosco. Eu já quero te convidar para se inscrever no canal e para também estar curtindo este vídeo e depois compartilhando para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Ok? Então, nós vamos agora mostrar alguns slides e você vai acompanhar conosco para que possa então compreender melhor o nosso estudo. Vamos lá, capítulo 12. Profeta Zacarias, capítulo 12. Eu gostaria de começar com você revisando nosso estudo sobre as profecias a respeito de Israel e do Messias. Nós temos aqui no capítulo, no começo do livro, o livro está dividido em duas partes. Zacarias ele tem a primeira parte, que são as palavras proféticas no contexto da reedificação do templo. Você tem o templo de Jerusalém sendo reconstruído, porque o povo voltou do cativeiro. Eu não vou me deter explicando aqui esses detalhes, porque já foram feitos nos estudos anteriores. Você que chegou aqui por acaso até esse vídeo, lê o livro, o começo do livro, você vai entender isso. Então ele vai trabalhar para haver um avivamento e um despertar do povo para a reconstrução do templo. E a segunda parte é a palavra profética a respeito de Israel e do Messias. Já é feito um pouco mais para frente, quando o profeta já está um pouco mais velho, já em idade avançada. Então a segunda parte, nós começamos na quinta-feira anterior à gravação deste vídeo. Então nós falamos sobre a palavra profética a respeito de Israel e do Messias em dois tópicos. Um tópico foi feito no estudo anterior e o outro tópico será feito neste estudo. O primeiro tópico é a primeira coleção de profecias. Nós estudamos no capítulo 9, 1 ao 11, 17. E a segunda coleção de profecias que nós vamos estudar neste estudo. Então a primeira coleção ela falava sobre a intervenção triunfal do Senhor e contra as nações inimigas de Jerusalém quando tentaram destruir Jerusalém. E você tem a segunda, aliás, ainda nesse mesmo
nessa mesma coleção, as profecias a respeito da salvação messiânica, ou seja, o anúncio da vinda do Messias, e também a rejeição do Messias. Então são todas profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, e são profecias muito precisas e que chamam muito a atenção, mas eu não vou me deter nelas aqui, como eu já disse, foi feito no estudo anterior. Hoje nós vamos então falar da segunda coleção de profecias. Esta segunda coleção de profecias, ela tem dois subtópicos. O primeiro, que é o luto e a conversão de Israel, do capítulo 12 ao capítulo 13, e a entronização do rei Messias, do capítulo 14, versículo 1 ao 21, ou seja, todo o capítulo. Muito bem? Então, vamos começar os nossos estudos aqui. Você tem o primeiro tópico, luto e conversão de Israel. Nós vamos falar do capítulo 12, 1 ao 13, 9. Você tem Jerusalém vitoriosa. Aqui é interessante porque quem gosta de Daniel, quem gosta de João escrevendo Apocalipse, há uma relação muito grande entre estes livros, ou seja, é um livro do apocalipsismo, é um livro que traz muitas profecias sobre o futuro, inclusive sobre o apocalipse ou o fim dos tempos. É um livro muito escatológico. Quando nós pegamos aqui, a partir do capítulo 12, você tem uma questão extraordinária, que são as profecias a respeito do Messias. No estudo anterior, nós vimos muito sobre a primeira vinda do Messias, que é quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Isso é falado cerca de 400, 500 anos antes de Cristo. E é muito extraordinário, é fabuloso, porque você tem aí uma profecia muito precisa, ao ponto dele dizer como seria a entrada de Jesus em Jerusalém. E de fato aconteceu como o profeta Zacarias disse. Nesses capítulos de hoje, desse estudo, nós vemos muito falando sobre a segunda vinda. Então, tanto quando ele fala sobre o luto e conversão de Israel, quando também ele fala sobre a entronização do Messias. Vamos falar disso, então, mais detalhadamente aqui. Nós temos o luto e a conversão de Israel. Bom, por que luto e conversão? Para quem não conhece a história, Jesus, ao vir para Israel, ele foi rejeitado. Isso muita gente sabe. O que muita gente não sabe é que o Novo Testamento está cheio de referências que deixam claras que haverá um momento em que Israel se voltará para Jesus, que é esse Messias esperado pelos judeus. E quando isso acontecer, não vai ser por acaso. Israel teve a sua chance, Jerusalém teve a sua chance de ter Jesus como Senhor e Salvador e não valorizou essa oportunidade. Então, quais são as consequências disso? A consequência disso é a consequência de todo mundo. O salário do pecado é a morte. Então haverá grande dor, haverá grande destruição. Aliás, isso sempre existiu e nos finais dos tempos será muito pior. E aí chega um momento em que diz que todas as nações se reunirão contra Jerusalém. Aqui nós chegamos de fato ao ápice da questão, que é o fim dos tempos mesmo, já a escatologia. Então ele diz que juntar-se-ão contra ele todas as nações da terra. Porém, haverá uma intervenção de Jesus. Por quê? Porque os judeus, eles vão se lamentar, eles vão invocar o nome do Senhor de tal maneira que o Senhor vai se compadecer deles e vai trazer o livramento. Então, em meio aos perigos daquele dia de batalha, os israelitas vão clamar a Deus e Deus virá socorrê-los. Haverá, portanto, uma conversão em massa de muitos judeus. Você vai encontrar muitas pessoas, muitos pregadores, muitos
presbíteros, falando, divergindo dessa opinião e colocando esse acontecimento em muitos momentos da história. Alguns dizem que já aconteceu, outros dizem que está acontecendo, outros dizem que vão acontecer. No nosso caso, a Igreja Cristã Pentecostal, nós temos uma perspectiva de que estes fatos eles têm acontecido, mas têm acontecido de forma resumida. E eles vão acontecer em larga escala, assim, de uma forma muito potencializada nos últimos dias, quando se antecede o arrebatamento, durante a tribulação, e pós-tribulação haverá também o milênio. É um assunto para um outro estudo, mas nós acreditamos desta maneira. Então, esses fatos dos quais Zacarias fala, muitos deles estão relacionados a estes últimos dias. Ali diz também que os ídolos serão removidos, assim como os falsos profetas. Então, o capítulo 13, ele vai enfatizar como haverá uma limpeza em Israel, uma conversão verdadeira. Mas isso acontecerá com muita dor, com muito sofrimento. Se você abriu sua Bíblia aí, como eu pedi para você fazer, você perceberá aí no capítulo 12, a partir do versículo 10, quando ele diz que haverá um pranto, haverá um lamento. E aí vai lamentar a casa de Davi, que era o rei, vai lamentar os sacerdotes, vão lamentar a linhagem, todas as linhagens de Israel vão sofrer grandes percas nesses dias, por causa das consequências da rebelião deles contra Deus. No entanto, eles vão se arrepender e se converter. E aí o Senhor vai fazer uma limpeza em Israel naqueles dias, tanto desmascarando os falsos profetas, como removendo a idolatria do meio deles. Quando nós seguimos adiante, nós veremos ainda que ele fala sobre ferir o pastor e as ovelhas se dispersarem. Nós sabemos que em toda a história sempre houve uma luta das trevas para destruir os líderes de Israel. Mas sabemos principalmente que Jesus foi ferido e foi traspassado. Em algum momento, seus discípulos até pensaram em desistir, mas ele os convocou de volta e eles assumiram a sua missão. Isso é muito interessante, porque no momento em que eu estou gravando este vídeo, como eu já mencionei no começo, o mundo está enfrentando uma pandemia, muitas igrejas não estão podendo abrir suas portas para que as pessoas cultuem. E aí nós temos um grande desafio, que é voltar ao culto doméstico, voltar a orar, servir a Deus, sem poder congregar no templo. E a gente sabe que só quem realmente está firme em Cristo, a rocha, é que vai prevalecer. Então muita gente acaba se dispersando. Não estou aplicando aqui essa profecia nisso, dizendo que a profecia se referia a isso. A profecia se refere a, de fato, a aplicação de modo mais abrangente, é que, ferindo um pastor, obviamente, quando um pastor era atacado por uma fera, um pastor literal de ovelhas, essas ovelhas ficavam sem pastor e se dispersavam. Da mesma maneira, a tentativa de ferir Jesus dissiparia os seus discípulos, mas para a glória de Deus, Jesus ressuscitou e os seus discípulos cumpriram a grande comissão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Prosseguindo, nós temos aqui o segundo tópico. Então, o primeiro tópico nós falamos sobre esse luto, e o resultado disso é a conversão de Israel e Deus intervir e resgatar Israel. O segundo tópico é a entronização do rei Messias. Então aqui é o fim do fim. Nós tivemos um momento lá no começo do livro, em estudos anteriores, em que o Zacarias profetiza para que o povo se anime, reconstrua o templo e sirva a Deus. Ou seja, aquele era um momento de servir aqui na terra, ali em Jerusalém, literalmente. Mas uma segunda parte do livro, ele vai falar sobre a vinda de um rei, Messias, Salvador, que vai
pastorear o seu povo verdadeiramente. E embora haja tentativa de ferir esse pastor, de destruir este povo, ele em algum momento se levantará e sairá e vencerá esses inimigos do seu povo. Aleluia! E, finalmente, ele reinará sobre todos os povos, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! Então, olha aqui nos slides. Você tem a entronização do Messias. É todo o capítulo 14. Ele vai começar aqui já no versículo 1, dizendo o seguinte, que o dia do Senhor vem e que os seus despojos se repartirão no meio de ti, ou seja, no meio de Jerusalém. Mas, seguindo adiante, no versículo 2, ele vai dizer que porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo será expulso, não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Então você tem aqui, de fato, grandes consequências, terríveis consequências de um povo que peca, que desobedece a Deus. No entanto, o Senhor virá num grande dia, tanto com juízo quanto com restauração. Ou seja, ele vai julgar as nações por tudo aquilo que elas fizeram contra Israel. Aí, essas nações, em um determinado momento, vão achar que venceram. Só que aí depois o Senhor, outra vez, se levantará e os aniquilará de uma vez por todas. Foca aí na sua Bíblia. Ele vai dizer que naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso é difícil de explicar porque você precisa descrever uma cena que não é clara. Nós cremos na Igreja Cristã Pentecostal que essa vinda de Jesus ela é real, né? Ele estará presente aqui na terra e todo olho o verá verdadeiramente. E haverá uma mudança extraordinária na topografia, ou seja, ele vai aplainando, ele vai mudando o aspecto do relevo até que a cidade ela obtenha a forma, a estrutura que ele realmente quer, e ali haverá um reinado, né? E nós nos perguntamos muitas vezes os detalhes desse reinado e nós não sabemos, mas nós sabemos que ali, durante esta guerra, haverá a destruição daqueles soldados, militares, exércitos que estão ali batalhando contra Jerusalém. Na verdade, é uma batalha contra Deus, e por isso eles serão destruídos. Mas os civis, o que acontecerá com eles? Eles ficarão em seus países, em suas nações, eles não vieram à guerra. E estas nações honrarão a Cristo como Rei e como Senhor por um período aí longo, consideravelmente longo. Nós cremos que é um milênio literal, né? Então Zacarias ele faz muitas revelações a respeito desses últimos tempos, embora ele não dê cronologia, ele não dê detalhes sobre esses acontecimentos. Aí a gente tem que estudar Daniel e tem que estudar também o livro de Apocalipse para poder compreender melhor estes aspectos. Prosseguindo, você vai ter o profeta falando que, a partir do versículo 16, de um futuro escatológico, depois dessa vitória, depois dessa batalha que haverá, onde ele sairá vencedor pela nação de Israel e por Jerusalém. Então começa um período escatológico também sensacional,
E o que me chama a atenção nesse período, que está narrado aí no capítulo 14, do versículo 16 ao 21, é que não há rei terreno, não há sacerdote e não há profetas. Por quê? Porque ele será tudo em todos. O centro não será mais o templo como era antigamente. O centro é a cidade. Mas o templo era o centro para os judeus. A cidade será o centro para o mundo, né? E aí, de novo, a gente entra numa discussão onde há uma série de referências. Por que há tanta disputa hoje em dia a respeito de Jerusalém? A Jerusalém pertence aos judeus e será deles nos últimos tempos também, mas não propriamente do povo como etnia, mas o próprio Deus que governará sobre todo o mundo. Olha aí na sua Bíblia, eu quero que você veja a respeito disso, uma coisa interessante que ele vai dizer no versículo 11, 14 e 11. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Então, Jerusalém não será mais amaldiçoada, não haverá ninguém amaldiçoado no meio de Jerusalém. Vamos então para o nosso terceiro e último tópico, subtópico aqui, que é a santidade ao Senhor. Ou seja, todas as coisas e pessoas serão santas, consagradas e dedicadas ao serviço e adoração ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Nesse período, as pessoas ainda estarão aqui na terra, muitas pessoas, no entanto, não haverá maldição sobre elas. Não há tempo aqui para falar mais sobre isso, porque o tema do nosso estudo não é o milênio, mas em uma outra ocasião nós falaremos sobre ele. O importante é você entender que nós estamos falando do fim do fim. E Zacarias, 400 anos antes de Cristo, já tinha uma perspectiva sobre isso, e depois de Cristo já se passaram mais 2.000 anos, ou seja, quase 2.500 anos depois, a profecia de Zacarias ainda continua viva. E aí isso nos leva aqui, então, a ver o seguinte. Ele vai dizer no versículo 20, naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Ou seja, tudo vai ser santo, tudo vai ser santificado. Todo o povo vai ser santificado. No versículo 21 ele vai dizer que não haverá mais cananeu. O cananeu era símbolo de promiscuidade, era símbolo de imoralidade, era símbolo de impiedade, mas não haverá mais cananeu. O que ele está dizendo com isso? Acabou a guerra, o conflito, as lutas, né? Isso, Zacarias apontando para Apocalipse, os últimos tempos. Então, o que a gente conclui aqui? Primeiro, entender que, assim como Ageu, Zacarias foi levado por Deus para que o povo tivesse a certeza de que, apesar das dificuldades presentes e da situação de penúria que se vivia, Deus não havia se esquecido. Deus havia se lembrado do seu povo e estava com ele nesta dura tarefa de reerguimento das bases da nação judaica, depois do retorno do cativeiro da Babilônia. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira parte do livro de Zacarias fala sobre como Deus tem cuidado do seu povo e se lembra do seu povo. Outra coisa importante, nestas profecias acham-se intercaladas muitas outras referências, tanto à pessoa, caráter e obra do Messias, a promulgação do Evangelho, a chamada dos gentios e a glória final e a bem-aventurança da Igreja de Deus, unindo judeus e gentios numa santa comunidade, debaixo da direção do grande sumo sacerdote e rei, ou seja, Jesus Cristo. Então o livro, em sua segunda parte, ele vai falar sobre o caráter e a pessoa de Cristo, sobre a sua relação com a igreja, sobre a sua relação com os judeus e sobre quando ele finalmente será entronizado, triunfará sobre todos e reinará de forma majestosa e soberana. Então Zacarias tem esta perspectiva extraordinária
e escreve de forma sensacional coisas que aconteceram com uma precisão extrema. E aí eu quero te chamar a atenção nesse momento. Por quê? Porque assim como ele acertou nas profecias que ele fez para a sua época, ele também acertou nas profecias que ele fez para a primeira vinda de Cristo. E aí vem a pergunta: por que ele não acertaria a segunda vinda de Cristo? É claro que acerta. Por quê? Porque não provém dele, provém do próprio Deus que revelou para ele. Então você precisa crer. Crer que esta palavra vem de Deus, crer que ela há de se cumprir por inteiro e crer que Jesus está voltando. E quando ele voltar, aqueles que ele achar servindo verdadeiramente por fé, estes serão seus servos em um reino de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então você que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, eu quero convidar você agora a baixar sua cabeça aí na sua casa e a orar. Dizer para Ele que quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para que você se torne um cristão de verdade, ter um relacionamento com Cristo de verdade e esperar essa grande salvação. Você que já é cristão, glória a Deus pela tua vida. Continua firme no corpo de Cristo e Ele vai preparar o momento de você entrar na glória celestial com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você, ao assistir esse vídeo, seja edificado, mas também compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. E quero te convidar, quando passar o momento dessa pandemia que está se alastrando pelo mundo com o coronavírus, nós voltaremos a congregar normalmente em nossa igreja, na Rua Rio das Contas, Jardim Marabá, Itaquera, São Paulo. Então você que mora na região, faz uma visita, tá bom? Vê aí a data da publicação desse vídeo, porque se você está assistindo depois, você então pode ir lá, acompanha nas redes sociais ICP Itaquera, vê a programação e participa conosco. Então que Deus abençoe sua vida. Quero orar contigo agora. Deus Todo-Poderoso, abençoa esta pessoa, Pai, que ficou até aqui, ó Deus, para assistir esse vídeo e para aprender mais da Tua Palavra. Que esta Palavra, Deus, faça morada no coração desta pessoa e ela seja edificada e a Tua Palavra possa regenerá-la de maneira, Deus, que creia e se converta a Ti. Fortalece, Pai, a Tua igreja nesse momento de luta e de dificuldade. E abençoa, Deus, o Teu povo para lutar com convicção e servir ao Senhor com propósito, até que venha na glória, meu Deus, e arrebate a sua igreja para estar eternamente contigo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Foi um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. A graça do Senhor.